O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e queridas irmãs, esta cena tão conhecida nossa do Evangelho, a cena da transfiguração, hoje nos foi contada pelo evangelista Mateus. Como é o evangelista que nós, nesses dias, incansavelmente estamos ouvindo, é ele quem, nesse dia de hoje, nos conta essa história. Mas é bom a gente lembrar que é uma cena do Evangelho que está também descrita nos outros evangelistas, pelos outros evangelistas, com algumas pequenas diferenças no jeito de cada um contar, mas é um episódio da vida de Jesus que está contado em mais de um evangelho. Portanto, a gente ouve de um jeito talvez um pouco diferente essa história, mas alguns elementos são muito comuns. Os evangelistas contam do mesmo jeito. Dizem que Jesus tomou esses 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, né? Então são 3 apóstolos de Jesus, 3 discípulos de Jesus, e com esses discípulos Jesus subiu aquela montanha. Ora, todas as vezes que a gente estiver lendo a Bíblia, isso vale para o Antigo Testamento e vale para o Novo, e ali a gente ouvir dizer que um personagem, um profeta, um apóstolo, ou no caso do evangelho de hoje, Jesus e esses 3 apóstolos subiram a montanha, a gente já pode ficar atento, porque a montanha, o alto da montanha, para a Sagrada Escritura, para o jeito que tem o povo da Bíblia de contar a revelação de Deus, não é? de transmitir a história da revelação de Deus, o alto da montanha tem para o povo da Bíblia um sentido, um significado muito forte. É como se o alto da montanha fosse o lugar da revelação de Deus, o lugar onde Deus se faz mais próximo, a humanidade talvez se faça mais próxima de Deus. Então, sempre que a gente escuta dizer que um personagem bíblico subiu a montanha, a gente já pode ficar atento, porque algum acontecimento importante vai se dar no alto dessa montanha. Você pode ler todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento também e contar quantas vezes isso vai acontecer. Reparem, desde Moisés, que foi chamado por Deus no alto de uma montanha, que recebeu o decálogo, os 10 mandamentos no alto de uma montanha, Deus falava com Moisés no alto da montanha, com muitos dos profetas também foram chamados por Deus no alto de uma montanha. Então o alto da montanha tem um pouco essa mística de ser o lugar onde Deus se revela à humanidade, onde Deus se faz mostrar às pessoas humanas. Então, quando Jesus sobe a montanha com os discípulos, de certo modo, o evangelista já está nos dando uma pista, já está nos dando uma dica de que um grande acontecimento aí vai se dar. E chama a nossa atenção
para este grande acontecimento. Diz que no alto dessa montanha, Jesus se transfigurou diante dos discípulos. O que é que significa esse verbo transfigurar? O verbo transfigurar significa, ao pé da letra, mudar de figura, transpor a figura. Ou seja, apresentar-se como a outra figura. Quer dizer, eu estou aqui diante de vocês, sempre me apresento desse jeito, com esse rosto, eu não tenho outro, não posso me apresentar com outro, mas de repente, então, eu mudo de figura, eu me apresento de um outro jeito. A minha fisionomia, de algum jeito, modifica. Eu sempre lembro que, às vezes, a gente também usa esse verbo quando a gente quer se referir a alguém que mudou, de repente, o seu jeito de apresentar-se, que mudou a sua fisionomia. Reparem, por exemplo, que a gente, às vezes, diz assim, olha, eu estava ali conversando com fulano e, de repente, eu falei uma coisa que fulano ficou com tanta raiva que parece que até se transfigurou. Ou o contrário, falei alguma coisa que fulano ficou com tanta alegria que até se transfigurou. Então, a transfiguração significa que, de algum jeito, a figura daquela pessoa passou por uma mudança. No caso do evangelho de hoje, o que é exatamente a transfiguração que acontece com Jesus? O próprio evangelista diz que o seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Ou seja, Jesus apresenta-se de um jeito luminoso. O seu rosto brilha, a sua roupa brilha. Há pura luz em Jesus. Os discípulos olham para Jesus e veem luz, muita luz. O que é que, afinal de contas, está acontecendo com Jesus? Bom, é muito simples da gente entender. Para a gente entender o que é que está acontecendo no Evangelho de hoje, o que é exatamente a transfiguração de Jesus, a gente precisa primeiro se lembrar que Jesus é Deus. E disso a gente não duvida. Nós cristãos de um modo geral, mas especialmente nós cristãos católicos, cremos profundamente que Jesus é Deus. Às vezes, por ignorância, a gente escuta umas pessoas dizerem, não, ele é filho de Deus. Sim, ele é filho de Deus e é Deus. Só há um Deus, e esse Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. São três pessoas diferentes, mas é um mistério só de um Deus, não é uma natureza divina apenas. Portanto, Jesus é Deus, verdadeiramente Deus. Deus Filho, a pessoa do Filho, mas é Deus, verdadeiramente Deus. E esse Deus, então, que se encarna, que vem ao encontro da humanidade, ele assume a nossa condição humana. Ele faz-se verdadeiramente humano, plenamente humano. O que é que isso significa? Significa que, quando Jesus estava por aqui andando pela terra, andando pelo mundo, quem olhava para Jesus, o que via em Jesus era um ser humano como os outros. Jesus andava com os discípulos e não tinha diferença nenhuma. Quem olhasse para ele via um ser humano igualzinho aos discípulos, com duas pernas, com dois braços, com cabeça, com dois olhos, com tudo que a gente tem, sem diferença nenhuma. Ele não tinha asas, ele não tinha uma auréola, ele não tinha nada que as pessoas pudessem olhar e dizer assim, não, ele é diferente, ele é Deus. Não, humanamente, fisicamente, Jesus era humano como todo e qualquer outro ser humano, plenamente humano. Ele não brincava de ser humano, ele não deixou de ser Deus, mas a sua divindade estava escondida em sua humanidade, não estava ali na sua humanidade, mas o que transparecia era a humanidade de Jesus. A divindade, ela se fazia revelar de um outro jeito. A divindade de Jesus se revelava no seu jeito profundamente humano de ser, no seu jeito misericordioso, amoroso de ser. Então, quem entrava na intimidade de Jesus, aí descobria que naquele humano, tão humano, estava profunda e plenamente presente também o divino. Queridos irmãos e queridas irmãs, por isso, inclusive, muita gente não conseguia descobrir em Jesus o divino. Muita gente duvidava de que Jesus fosse o Messias, muita gente duvidava de que Jesus de fato fosse o pleno cumprimento das promessas que o Pai do céu fez através dos profetas no Antigo Testamento. Por isso criticavam Jesus. Quantas vezes a gente escuta no Evangelho, né? Grupos como o grupo dos fariseus, dos mestres da lei e outros grupos religiosos também criticarem e dizerem, não, ele não é Deus, ele não é o Messias, esse daí a gente conhece, não é o filho do carpinteiro, não é o filho de Maria, não foi criado aqui no meio da gente. O povo de Nazaré, por exemplo, né, rejeitou Jesus, não acreditou em Jesus, exatamente porque não tinha nada que apontasse para a sua divindade, a não ser
a profunda misericórdia e o profundo amor que havia nas atitudes, nos gestos, nas palavras de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, no alto daquela montanha, então, a divindade de Jesus, que constantemente estava escondida em sua humanidade, ela vem à tona, ela transparece. Jesus revela a sua divindade, e essa divindade vem à tona em forma de luz. Ou seja, o que é que houve, o que é que transfigurou verdadeiramente em Jesus? É que naquela hora, aqueles 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, olham para Jesus e veem a divindade que comumente estava escondida em Jesus. Naquela hora, eles conseguem, em forma de luz, perceber a divindade de Jesus. E para confirmar ainda mais isso, para que isso fique mais claro ainda diante dos olhos daqueles discípulos, eles olham e veem que, além de estar todo cheio de luz e de brilho, Jesus está com Moisés de um lado e Elias do outro, que são personagens do Antigo Testamento, que já tinham cumprido sua missão, que já tinham morrido, que já não estavam mais presentes na terra. Não se trata de uma assombração, não se trata disso, mas é uma visão profundamente teológica, espiritual. A presença de Moisés e Elias naquela hora, ladeando Jesus, é pura confirmação daquilo que os olhos dos discípulos estão vendo. É como se Moisés e Elias estivessem ali dizendo, olha, tudo o que nós anunciamos, tudo o que nós proclamamos, pregamos, né, em forma de esperança no Antigo Testamento, agora não precisa mais ser esperado. Agora está plenamente revelado, porque aqui está Jesus diante de nós. Ele é o pleno cumprimento da promessa. Da promessa de quê? Da lei, daquilo que Moisés, como representante da lei, anunciou, não é? E daquilo que é a profecia, porque Elias representa os profetas. É o profeta que o povo do Antigo Testamento nunca esqueceu. Então, Moisés representa a lei, Elias representa a profecia. Então, toda a lei, toda a profecia se cumprem, chegam à sua plenitude na pessoa de Jesus que ali está. Daquele que veio como enviado do Pai para fazer cumprir tudo aquilo que no Antigo Testamento foi esperado pelo povo de Israel. Ora, aqueles discípulos, então, certamente ficam encantados com o que eles estão vendo, perdidos, assustados. O Evangelho fala mesmo que eles estavam assustados, que não sabiam o que dizer. E Pedro tem uma iniciativa, Pedro resolve dizer alguma coisa. E não sei se vocês já repararam, mas Pedro, na maioria das vezes, quando abre a boca para dizer umas bobagens, não pensa muito o que dizer, não. Pedro é meio afobado, né? Então, volta e outra, ele toma uma queimada de Jesus por causa das coisas que faz ou que diz, porque era sempre muito precipitado nas suas palavras, nas suas intenções. Então, Pedro, logo quando vê aquilo, fica agoniado, assustado e encantado com o que ele está vendo e diz assim, Senhor, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. A gente pode até pensar assim, Pedro é bonzinho, Pedro nem quer uma tenda para ele, Pedro quer uma tenda só para Jesus, para Moisés e Elias, né? Então Pedro tem boas intenções. Sim, eu não tenho dúvida das boas intenções de Pedro, mas são boas intenções perigosas. O que é que Pedro está propondo? Pedro está propondo que eles permaneçam ali em cima, que eles não desçam mais. Fazer 3 tendas significa instalar-se ali. O povo de Israel sempre foi um povo meio nômade. Quando o povo chegava no lugar e armava a tenda, significava que ali se permaneceria, que ali ficaria. Então, o que Pedro está propondo é, não vamos descer não, aqui em cima está tão bom, é bom estarmos aqui. Então vamos ficar aqui mesmo. Por que é que Pedro não quer descer? Pedro não quer descer, minha gente, porque lá embaixo já está cheio de conflitos, já está cheio de dificuldades. A gente está ouvindo o Evangelho de Mateus. Esses dias todos, a gente está escutando trechos do Evangelho segundo Mateus. Quantas vezes aqui em nossos programas, nas missas, eu tenho lembrado os conflitos que Jesus e os discípulos já estão vivendo. Conflitos porque estavam sendo rejeitados, porque grupos religiosos não estavam aceitando, estavam batendo de frente com a postura de Jesus, com os ensinamentos de Jesus. Então, no fundo, Jesus já estava sendo ameaçado e os discípulos também estavam com medo, assustados com tudo aquilo. Lembram da história da ventania, da tempestade em alto mar, de toda a reflexão que a gente fazia naquele dia, não é? daquele evangelho em que Jesus estava atravessando
com os discípulos de barco e houve uma grande tempestade, não é? E aquela tempestade era símbolo, era sinal do medo que os discípulos estavam experimentando. Pois bem, então hoje também, Pedro, diante de tanto medo, medo do que está acontecendo lá embaixo, não é? Medo de enfrentar os grupos que rejeitam Jesus, os poderes religiosos, políticos, econômicos que não estavam satisfeitos com Jesus, Pedro tem a grande tentação de querer fazer 3 tendas para não ter que descer, para não ter que enfrentar os conflitos, para não ter que enfrentar as dificuldades que estão lhe esperando lá embaixo. Mas Jesus não adere a isso, né? Jesus não entra nessa lógica da fuga de Pedro. Para Jesus é importante sim descer e enfrentar as dificuldades. Não cabe uma tenda naquela hora. Não é hora de fugir, mas é hora de descer para enfrentar os desafios, as dificuldades que o próprio Jesus e os discípulos precisavam enfrentar. E é interessante que nesta hora se ouve a voz, e a voz é a voz do Pai do céu, que mais uma vez ainda confirma que quem está ali é o seu Filho, quem está ali é Deus, Deus Filho, presente no meio da humanidade. Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o, escutai Jesus. Esse convite está sendo feito a Pedro, a João, a Tiago, está sendo feito também a gente. E qual é a grande escuta que nós somos chamados a fazer com relação a Jesus naquela hora? Descer daquela montanha. Então Pedro e os discípulos precisavam descer para enfrentar os conflitos, para enfrentar as dificuldades. Vocês já viram que, no fundo, a tentação de Pedro também é nossa tentação? Às vezes, diante dos conflitos, diante das dificuldades, a gente tende também a querer fugir, não é? Para não enfrentar, para não ter que dar de cara com as dificuldades da vida. Às vezes, até a própria religião a gente utiliza como fuga. Isso é um grande mal da sociedade que a gente vive hoje. Acho que sempre, mas especialmente dessa sociedade que a gente vive hoje. Às vezes a gente se agarra à religião como uma espécie de fuga. E quando a gente faz isso, isso também não é sadio. Isso nos faz mal. A religião deve nos iluminar, deve nos ajudar a enfrentar as dificuldades e não fugir delas. Ora, às vezes a gente também chega, por exemplo, na igreja, esses dias ninguém está podendo vir por causa da pandemia, mas às vezes a gente chega também na igreja e se sente tão feliz, tão bem, que se a gente pudesse não voltava para casa. A gente pensa assim, é tão bom ficar aqui, é tão bom estar diante de Deus, que se eu pudesse não voltava para casa. Mas a gente não tem que voltar. E quando a gente volta para casa, os problemas estão lá, todos esperando pela gente, em casa, no trabalho, na rua, não é? Então a gente não tem como abrir mão das dificuldades, dos desafios, porque eles fazem parte do viver. Pedro precisou também entender isso. Descer daquela montanha com Jesus transfigurado, revelando a sua divindade, mostrando aos discípulos quem verdadeiramente ele é, que ele é Deus, que ele é aquele que veio para manifestar a glória de Deus. Mas antes de chegar à glória, era preciso enfrentar as dificuldades, era preciso passar pela cruz. Por isso, Jesus e os discípulos desceram a montanha. Queridos irmãos e queridas irmãs, mas creio de verdade, profundamente, que aqueles discípulos desceram daquela montanha muito mais encorajados a enfrentar as dificuldades, muito mais encorajados a enfrentar os desafios, porque lhes foi dado conhecer quem era verdadeiramente Jesus. E quando a gente descobre quem é Jesus, a gente encontra as forças para enfrentar todas as dificuldades que vierem pela frente. Aqui está então o verdadeiro sentido da fé. É nos ajudar a entender, a conhecer Jesus e a viver junto a Ele. Esse certamente é o verdadeiro sentido da transfiguração que a igreja hoje celebra. Convido então a todos vocês a nos colocarmos também diante de Jesus no alto dessa montanha, conhecendo verdadeiramente a Jesus, mergulhando no mistério de quem Ele é, para podermos aí encontrar as forças para enfrentar os problemas, as dificuldades, os desafios e para vivermos como verdadeiros discípulos e discípulas dele.